Olá, pessoal! Bem-vindo à videoaula de hoje. E nessa videoaula de hoje, eu vou estar ensinando vocês a fazer a famosa camisa polo ou crop de polo, né? Depende do tamanho que vocês quiserem fazer, mas essa receita serve tanto para fazer a camisa longa, como a baby look também, o cropped, tá bom? Polo do Brasil, que tá super em alta e super hypado no momento. Para essa videoaula, eu vou estar usando o barbante Apollo finíssimo, o fio 4. Você pode estar usando qualquer outro tipo de linha que seja próximo da espessura do fio 4, tá bom? Como amigurumi, ou outras, tá? Que seja nessa espessura. Vou utilizar também a agulha 3,5 e uma tesoura, tá? E alguns botões depois quando a gente finalizar, mas eu mostro também no final do vídeo. Para iniciarmos, eu dei uma adiantada já. A gente vai fazer por partes, eu vou estar passando algumas informações primeiro. Aqui eu tenho uma anotaçãozinha que é referente aos tamanhos, desde o tamanho P ao GG. Para camisa do tamanho P, baby look e cropped, eu vou estar usando 29 bloquinhos. Os bloquinhos que eu falo são esses bloquinhos aqui de ponto alto, de 2 pontos altos. Vezes 3, que vai dar 87 correntinhas iniciais. Para o tamanho M, eu vou trabalhar com 33 bloquinhos, que vai dar o total de início de 99 correntinhas. O tamanho G, eu vou trabalhar com 120 correntinhas, dando total de 40 bloquinhos. E o tamanho GG, 135 correntinhas, dando total de 45 bloquinhos. Para não ficar uma aula muito longa e vocês conseguirem acompanhar e produzir com rapidez, eu dei uma adiantada na minha peça, tá? Esse tamanho aqui que eu tô fazendo é o tamanho P. Eu comecei com 87 correntinhas. Na quinta correntinha, ó, eu fiz um cordão de 87 correntinhas. Na quinta correntinha, eu subi um ponto alto e fui iniciando os meus bloquinhos. Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz aqui, ó. Tá vendo, ó? Eu iniciei com 87 correntinhas. Na quinta, eu subi um ponto alto, formando o primeiro bloquinho. Dei espaço de uma correntinha, pulei um de base, 2 pontos altos, sendo um para cada ponto de base. Uma correntinha de espaçamento, pulando uma na base, 2 pontos altos e assim a mesma sequência. Vai ser a mesma sequência do início até o final da nossa peça. Pra parte de trás, eu subi aqui o total de carreiras pro corpo da parte de trás das costas da camisa, um total de 33 carreiras, tá? Aqui, ó, tem 33 carreiras de bloquinhos de ponto alto. E já dei início à parte da frente, que vai ser a mesma coisa, a mesma quantidade de bloquinhos, de correntinhas, tá bom? E o mesmo procedimento. Então, aqui eu já dei início, tô na terceira carreira e vou continuar com vocês, ó. Eu subo, toda vez que eu finalizar uma carreira, eu subo 2 correntes, faço meu ponto alto em cima de ponto alto, uma correntinha, laço minha agulha, vou no próximo ponto alto, faço um ponto alto, laço a agulha, faço outro ponto alto no próximo ponto alto. Uma correntinha, em cima do próximo ponto alto, um ponto alto, em cima do próximo ponto alto, um ponto alto. E vou seguir repetindo essa sequência até o final da carreira. E vou fazer carreiras de ida e volta, só fazendo essa repetição. Ponto alto em cima de ponto alto, uma correntinha, um espaço, ponto alto em cima de ponto alto, até eu completar 16 carreiras. Ou seja, na parte de trás do corpo da camisa, a gente vai ter que ter 33 carreiras. E na parte da frente, a gente vai fazer 16 carreiras. Eu vou fazer a minha e vou voltar com vocês com as minhas 16 carreiras prontas pra gente começar a fazer a alteração a partir da 17ª carreira, tá bom? Tô voltando antes com vocês, pessoal, pra dar uma dica super importante, tá? Presta atenção na tensão do ponto de vocês, tá? Se você tem uma tensão do ponto em si um pouco mais apertado, um pouco mais largo, pode dar alteração no tamanho. Porém,
vocês, as duas partes, tentem manter a mesma tensão de pontos, tá? Pra quê? Pra que não haja alteração do tamanho, porque senão uma parte acaba ficando maior do que a outra, tá? E o ideal aqui é que de largura seja o mesmo tamanho, o mesmo comprimento, tá bom? Então, vocês prestam bastante atenção aí na tensão do ponto de vocês. Eu vou dar continuidade aqui às minhas 16 carreiras da parte da frente da nossa camisa e já volto com vocês com as carreiras prontas pra gente dar continuidade, tá bom? Ó, eu fiz aqui as minhas 16 carreiras, vou ter com elas prontas. Aí, agora a gente vai dar início à próxima parte. Eu vou subir 2 correntes, só que eu vou dividir o trabalho no meio. É importante colocar bloquinho com bloquinho, assim, de 2 em 2, pra pegar o meio bem certinho da peça. Vocês vão separando assim. Que o que sobrar é o do meio. Então, você vai contar com o meio, mais um de cada lado, marcando 3 bloquinhos, tá? Então, você sabe que esses 3 bloquinhos aqui do meio é o que a gente vai deixar sem trabalhar. Aí, aqui, ó, a gente marcou os 3 pontos do meio, ficando marcado assim, ó, tá vendo? Esses 3 pontos que a gente marcou no meio do trabalho é os que a gente vai deixar sem trabalhar. O que que eu vou fazer agora? Eu vou subir 2 correntes e vou voltar fazendo os meus bloquinhos de pontos altos separado por uma correntinha até chegar aqui nesse último bloquinho aqui, ó. Antes do que tá marcado, tá vendo? A gente tem o que tá marcado, que são os 3, a gente vai fazer até esse bloquinho. A gente vai fazer carreiras de ida e volta por 11 carreiras, só de repetição. Bloquinho em cima de bloquinho, correntinha em cima de correntinha. Até a gente subir 11 carreiras, a gente vai fazer desse lado e eu volto depois do outro lado aqui pra dar continuidade com vocês e mostrar como que tá ficando a peça. Ó, cheguei aqui na minha última carreira, eu falei pra vocês que era pra fazer 11, eu acabei fazendo 10, que eu fui fazer a contagem com as costas da blusa, então com 10 vai ficar certinho, tá? Então, fiz aqui, ó, 10 carreiras, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras. Seguindo a repetição de 2 pontos altos e uma correntinha de separação. Já vou iniciar aqui, ó, cortei, eu arrematei o fio e vim aqui no início da peça fazer a mesma coisa. Eu coloquei aqui, amarrei, faço o bloquinho de 2 pontos altos, separado com uma correntinha, 2 pontos altos, separado por uma correntinha, e vou novamente seguir a mesma repetição até esse bloquinho aqui, ó, anterior à marcação, e vou fazer as carreiras de ida e volta na mesma sequência, sem aumentos, sem diminuições, somente a repetição de 2 pontos altos, separados com uma correntinha, pra ficar igual este lado, por 10 carreiras, tá? Os únicos pontos que a gente não vai trabalhar são esses que a gente deixou marcado, esses 3, a gente não vai trabalhar neles. Então, a gente vai fazer a mesma repetição deste lado, neste lado aqui, tá? Eu vou fazer a minha, até fazer as 10 carreiras e volto com vocês pra mostrar a continuidade das demais carreiras. Ó, finalizei aqui o meu outro lado da peça, também com 10 carreiras. Então, ficou só esse meio aqui, ó, dos 3 pontos, sem trabalhar. Agora, a gente vai fazer 6 carreiras em cada lado de diminuição, tá? Que é pra gente depois juntar e começar a fazer a gola e os braços. Eu não arrematei meu fio aqui nessa segunda parte, tá? Porque a diminuição vai ser feita somente nas laterais de todas essas carreiras. Então, aqui eu subi 2 correntes, vou laçar a agulha, vou virar o trabalho, eu vou pular. Eu vou pular aqui, ó,
o primeiro ponto alto e vou vir no próximo bloquinho e vou fazer o meu bloquinho de ponto alto. Uma correntinha, mais um bloquinho de ponto alto e vou continuar a carreira fazendo a mesma repetição até o último bloquinho de ponto alto. Faço uma correntinha e vou continuando até o final. Aqui eu vou trabalhar com vocês, por enquanto, para poder vocês entenderem direitinho como vai ser essas 6 carreiras. Cheguei no último ponto e vou fazer o bloquinho normalmente. Aqui eu subo 2 correntes, vou virar o trabalho, vou fazer o bloquinho normalmente, com uma correntinha, e vou trabalhar a mesma repetição até o final da carreira aqui, ó, até a gente chegar nesse penúltimo bloquinho de ponto altos, tá? Vou trabalhar aqui, quando eu chegar aqui no penúltimo, eu volto aqui pra mostrar pra vocês como que a gente vai fazer. Ó, pessoal, eu cheguei no penúltimo bloquinho. O que eu vou fazer agora pra diminuir? Vou fazer o bloquinho normal. Uma correntinha e vou vir aqui, ó, já no último ponto alto do bloquinho anterior da carreira, o último, e vou fazer um ponto alto. Assim, eu já tenho uma diminuição. Vou subir 2 correntinhas. Ó, fiz o ponto alto, eu vou subir 3 correntinhas. Vou virar o meu trabalho. E aqui, ó, vou pular o primeiro bloquinho e vou diretamente no próximo bloquinho. E já faço no primeiro ponto alto, um ponto alto e depois o outro ponto alto novamente. E sigo com a mesma sequência na carreira, que é um bloquinho de ponto alto e uma correntinha. Até o final, normalmente, subo minhas 2 correntes, volto o meu trabalho. E a diminuição, então, vai ficar assim, pessoal, ó. Nas laterais, quando eu chegar aqui, ó, no penúltimo... Deixa eu tirar a agulha pra ficar melhor. Quando eu chegar aqui, ó, no penúltimo bloquinho, eu vou fazer o penúltimo bloquinho normalmente, faço a correntinha de separação e já pulo direto aqui, ó, pra dentro do espaço de ponto alto da diminuição e faço um ponto alto. Subo 2 correntes, na hora de virar na lateral de novo, subi as 3 correntes, eu vou pular o primeiro bloquinho e já vou vir diretamente trabalhando meus pontos altos no seguinte bloquinho de pontos altos. Isso eu vou fazer só nas laterais da diminuição, aqui fica o bloquinho normalmente, tá? Aqui no meio, ó, tá? Então, aqui no meinho vai ficar os pontos altos normal, os bloquinhos, e as diminuições vão ser feitas somente aqui na lateral. A gente já fez, nessa carreira de ida e volta, cada carreira conta como uma diminuição, ó. Então, a gente já tem 3 diminuições. Eu vou fazer mais 3 carreiras com diminuições, vou arrematar meu fio e vou fazer a mesma coisa aqui deste outro lado, tá? As diminuições, quando chego aqui na lateral, sigo a carreira até o final, subo meus bloquinhos normalmente aqui no meio, faço a carreira, chegando no final aqui de novo, eu faço as diminuições, tá? Vou fazer as minhas e já volto com vocês pra gente ir pra próxima etapa. Ó, cheguei aqui no final da minha última carreira, da segunda parte aqui, ó, do lado. Então, agora eu vou começar as carreiras de diminuição. São 6 carreiras que a gente vai fazer em cada lateral de diminuição. Como que vai ser as diminuições? As diminuições vão ser feitas somente na parte aqui do meio,
tá bom? Na lateral vai ficar os bloquinhos de ponto alto normalmente. Então, a gente vai subir 2 correntes normal, fazer o primeiro ponto, a correntinha, e vou seguir normalmente com os bloquinhos de ponto alto até o penúltimo bloquinho aqui da carreira, tá? Vou adiantando aqui pra vocês e já mostro pra vocês como que vai ficar no penúltimo bloquinho de pontos altos, pra gente começar a fazer as diminuições. Já explico pra vocês também. Ó, eu cheguei aqui no penúltimo bloquinho, tá vendo? Eu fiz normal, a carreira, subi normal. Como que eu vou fazer? Eu vou pular esse penúltimo bloquinho, vou laçar e vou aqui direto já em cima do ponto alto do primeiro bloquinho. Vou subir as minhas 3 correntes, viro o trabalho e novamente vou pular esse bloquinho e vou vir já direto no próximo bloquinho e vou trabalhar normalmente os bloquinhos até o final da carreira. Então, só para explicar para vocês entenderem. As diminuições vai ficar na parte da gola, né? Aqui da cava, da abertura da cava. Então, deixa eu pôr assim para vocês entenderem. Aqui na lateral. Então, toda vez que eu chegar aqui, eu vou pular o penúltimo, já vou para último ponto alto, fazendo um ponto alto. Na hora de voltar com a diminuição, eu subo 3 correntinhas, como se fosse um ponto alto, pulo o primeiro bloco e já vou pro próximo trabalhando normalmente até o final da carreira. Subo de novo, vou dar continuidade normal, chegar aqui e vou fazer as diminuições. Aqui a gente já fez 2 diminuições, vai ser a mesma coisa por 6 carreiras, ou seja, a gente vai ter 6 diminuições. Finalizando este lado, eu vou arrematar a peça e vou vir aqui para esse lado, para esse outro lado, e vou fazer a mesma coisa. Vou subir as carreiras normalmente. Toda vez que eu chegar aqui no meio da peça na cava, eu vou pular o penúltimo bloquinho e vou pro último apenas com um ponto alto. Subo as 3 correntes, pulo o primeiro bloco e já vou pro próximo trabalhando normalmente por 6 carreiras também, tendo 6 carreiras de diminuição. Eu vou fazer as minhas e volto com vocês para mostrar como que ficou e dar explicações do próximo passo. Pessoal, ó, finalizei aqui a minha carreira de diminuição. Vocês podem ver que eu fiz os 2 lados, ó. Tá vendo? Ela vai ficar com essa curva aqui no centro. Então, ou seja, foram 6 carreiras de diminuição de um lado e 6 do outro. Eu finalizei nesse lado. Você vai pegar a sua peça pelo lado avesso mesmo. Você vai ver pelo... Isso. Tá do lado direito, né? Finalizei aqui, ó. Nesse lado. Eu vou pegar a minha parte de trás da peça que a gente fez. E vou procurar o lado avesso. Qual é o lado avesso e o direito? Você vai olhar aqui, ó, da onde você começou o seu trabalho. Tá vendo? Onde você iniciou o seu trabalho é o lado direito. Você vai pegar o lado traseiro. Então, você vai colocar, aqui tá direito, você vai colocar direito com direito, desta forma. O que que nós vamos fazer? Nós vamos unir as partes do ombro, aqui, ó, tá bom? Parte de cima. Como que nós vamos fazer isso? Vou pegar aqui, ó, onde eu finalizei com um ponto, tá vendo aqui? Eu nem cortei a linha, não arrematei. Vou subir um ponto aqui, ó, uma correntinha. E o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, no meu primeiro ponto alto ali, ó, a minha parte traseira. Vou pôr minha agulha. E vou puxar o fio, fazendo ponto baixo, tá? Aqui, ó. E vou fazer, unindo assim. Pego o ponto alto, vou lá atrás, pego o ponto alto. E faço um ponto baixo, unindo os 2 pontos. Deixa eu pôr aqui mais perto pra vocês verem, ó. Então, vai ficar assim, ó, bloquinho com bloquinho, tá vendo, ó? Parte de trás e parte da frente. Bloquinho em cima de bloquinho. Então, onde tem o espaço de correntinhas, a gente vai introduzir a agulha, vai fazer um ponto baixo,
Vamos vir aqui, ó, em cima do ponto alto, da parte de trás, pegar lá o ponto de alto também da parte da frente e vamos unir com um ponto baixo. Novamente, em cima de ponto alto, ponto baixo e espaço de correntinha, um ponto baixo. A gente vai unir até a gente unir aqui, ó, o último ponto, último bloquinho de ponto alto da parte lá da frente, ó, tá vendo? Ó, que começa a diminuição, aquela curva que vai fazer. Então, a gente vai fazer, unir até esse último ponto alto aqui, ó, do bloquinho, tá? Então, a gente vai fazer aqui. Vamos unir aqui, ó, pegar as duas alcinhas, tá, gente? Tanto da frente como de trás, a gente vai pegar as duas alcinhas do ponto. E unir com ponto baixo. Espaço de correntinha, a gente une com um ponto baixo também. Ponto alto com ponto alto. Tá ficando assim, tá vendo, ó? Vou fazer aqui com vocês, pra vocês verem como que fica. E o legal dessa costura é que quando a gente virar a peça, ela vai ficar como se fosse uma costura rebatida, tá? Vai ficar bem fechadinha, bem legal. Vou mostrar pra vocês aqui como que fica. Ó. Cheguei aqui no último ponto alto. Fechei com ponto baixo e arremato aqui, deixando um pedacinho pra gente fazer o arremate, tá? Vou arrematar o meu fio. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, tá vendo? Ó, eu uni parte de trás, ó. Então, ó como que ficou. Deixa eu virar a peça aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo? Ficou unido, ó. Daqui dá pra ver melhor, ó. A gente iniciou no primeiro ponto alto até o último. A gente uniu. E por dentro, quando a gente virar no direito, ó, tá vendo? Fica bem unida, bem abatidinha a costura. Praticamente nem dá pra ver direito que ali foi feita uma emenda. Então, eu fiz esse lado. Agora, aqui do outro lado, vai ser a mesma coisa. Vocês vão unir aqui também. E vai fazer o fechamento, igual a gente fez aqui desse lado, do primeiro ponto até o último ponto aqui, ó, de cima, que é o primeiro aqui, de onde começa as diminuição, tá? A gente vai fazer desse último bloquinho até o final, tá bom? Desse primeiro até o último, ó. Até chegar aqui. Eu vou unir aqui, sempre começando, gente, uma dica, do final da peça, da lateral pro centro. Por quê? Depois a gente não precisa arrematar o fio e vai continuar usando o fio sem precisar arrematar pra não ficar muita emenda, tá bom? Então, vou começar daqui da pontinha também, ó, tá? Vou fazer aqui, vou unir esse lado e já volto com vocês pra mostrar como que vai ficar aqui a parte do centro, tá bom? Gente, eu cheguei aqui no último ponto baixo, tá? Eu subi até lá em cima, retornei fazendo pontos baixos, tô aqui no último ponto baixo da carreira, faço um ponto baixo e vou novamente aqui, ó, nos pontos aqui centrais, tá? Vou pegar novamente a correntinha de trás do ponto, vou fazer um ponto baixo e mais um ponto baixo na próxima correntinha. E vou fazer essa sequência, vou virar novamente, vou pular os dois pontos baixos que a gente fez em cima das correntinhas e vou vir aqui no próximo da carreira lateral. E vou fazer um ponto baixo para cada ponto baixo, até chegar lá em cima, no começo do trabalho, e vou retornar novamente. Ó, eu vou subir e vou retornar fazendo pontos baixos. Deixa eu virar aqui para vocês verem, ó. Vai ficar essa sequência aqui, ó.
arrumar aqui direitinho pra vocês verem como que tá ficando, ó. A gente tá trabalhando essa lateral da gola. Então, eu tô aqui, ó, subindo novamente, ó, parei aqui, tá vendo? Estou subindo com pontos baixos, vou retornar novamente com pontos baixos. Chegando aqui novamente no centro da gola, vou pegar de novo. Atrás da correntinha aqui, ó, do ponto, por detrás da correntinha. E vou pegar depois mais um ponto na correntinha de trás, deixando essa correntinha da frente disponível, tá? Então, toda vez que a gente ir e voltar, chegando aqui no centro, a gente vai pegar 2 pontos baixos, aqui, ó, 2 correntinhas, tá? Vira o trabalho, retorna de novo e a gente vai fazer até a última correntinha aqui, ó, do centro, tá? Então, aqui, ó, eu indo e voltando, eu vou fazer mais uma carreira, 2, 3. Então, vai ser 3, 4, 5, a gente vai ter no total de 6 carreiras, tá bom? Então, a gente vai ter no total de 6 carreiras ida e volta, até chegar aqui no finalzinho do último ponto aqui, ó, tá? Na última correntinha aqui. Então, eu vou subir, vou retornar as minhas carreiras de ponto baixo, de ida e volta, até chegar aqui na última correntinha. Chegando aqui nessa última correntinha, eu retorno com vocês pra poder mostrar como que a gente vai dar continuidade no trabalho e fazer esse outro lado aqui, tá bom? Gente, eu tô chegando aqui no final da carreira, que seria a última carreira de pontos baixos. Vou vir aqui, ó, no último. Vem aqui, ó. 1, 2. Virar meu trabalho e vou fazer a última carreira de pontos baixos com vocês. Vocês tomem cuidado, pessoal, com a tensão do ponto de vocês. Quem tem os pontos, assim, uma tensão mais... menos apertada nos pontos, ponto menos apertado, eu indico dar uma apertadinha nos pontos aqui nas últimas carreiras, para que o trabalho não fique esburacado, tá? Assim, com muito espaçamento de um ponto pro outro, para não ficar aberto, tá? Então, aí é uma dica que eu dou pra vocês, quem tem, assim, o ponto bem larguinho, tá? Meus pontos, eles já são mais apertados, então, eu tenho que dar uma afrouxadinha um pouco, na verdade, né? Então, mas pra quem tem os pontos mais larguinhos, eu recomendo fazer um pouquinho mais apertados aqui na última carreira pra poder dar um detalhe mais bonito. Cheguei aqui no final, eu vou arrematar meu fio e vou explicar pra vocês como que vai ser feito o outro lado. Ó. Deixa eu tirar o fio daqui. Aqui tá a nossa peça. Esse aqui foi o lado que a gente acabou de fazer. Vocês estão vendo como que fica, ó? Tá vendo? Fica bem retinho. E pra fazer esse outro lado, eu arrematei o fio aqui, ó. E vou começar a fazer, não pego da parte de baixo, começa aqui pela parte de cima também. E vai ser a mesma coisa que a gente fez nesse lado, a gente vai fazer desse lado. Então, eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5... Sexta carreira que a gente fez diminuição. Essa aqui é a última, então a gente vai vir em cima aqui, ó, desse ponto alto aqui da carreira abaixo. Vou introduzir a agulha aqui e aqui eu vou começar a fazer os meus pontos baixos e a mesma coisa, 2 pontos baixos para cada ponto alto aqui, ó, deitado na lateral, até chegar aqui embaixo no centro. E como que a gente vai fazer aqui no centro, aqui nesse centrinho aqui da gola? A gente não pegou as 2 alcinhas do ponto de trás, da correntinha na parte de trás, reservando aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. A primeira argolinha da correntinha, tá vendo? Ó, aqui, ó. Tá aqui as primeiras argolinhas, tá? Então, quando chegar aqui na parte de baixo, a gente vai virar o nosso trabalho e vai pegar aqui, ó, nessas argolinhas que ficaram, pra poder fazer os 2 pontos baixos
vai virar o trabalho, vai voltar com o ponto baixo, vai pegar novamente aqui nessas argolinhas. E vamos fazer a mesma coisa até chegar aqui, ó, na última argolinha do ponto que a gente fez, tá aqui, ó, tá? Até chegar aqui na última argolinha, tá? Então, a gente vai ter a mesma quantidade de carreiras de ponto baixo que a gente teve nesse lado, a gente vai ter também nesse lado aqui da peça, tá? Então, aqui foram 7 carreiras total, né? 2, 4, 6, 8, 9 carreiras total de ponto baixos. Aqui a gente também vai ter 9 carreiras, então, de ponto baixos, tá? Então, vai ter a mesma quantidade de pontos baixos que a gente teve aqui desse lado, a gente vai ter desse lado. Eu vou fazer as minhas e vou voltar com esse outro lado da peça pronto, pra gente ir pra outra parte aqui de cima da gola e depois terminar o restante da nossa polo, tá bom? Eu vou fazer o meu aqui e volto com ela pronta pra poder dar a explicação de como a gente vai fazer as demais partes. Pessoal, ó, eu cheguei aqui no final da minha carreira, eu fiz aqui minhas 9 carreiras, tá, ó, 2, 4, 6, 8, com mais uma aqui, 9, tá? Então, fiquei com 9 carreiras aqui, 9 carreiras aqui. Finalizei aqui em cima. E o que eu vou fazer, ó? Ainda pelo avesso da peça, ou se vocês quiserem, podem virar, né? Vamos virar aqui a peça pro lado direito, ó. Tá vendo? As emendas ficam totalmente bonitas, ó. Então, a gente vai desvirar e vai pôr a peça pro lado direito, dessa forma. Deixa eu passar o modelo aqui. Vamos trabalhar da seguinte forma, ó. Deixa eu ajeitar aqui pra vocês verem. Ó, eu tô aqui, essa parte aqui vai ficar pro lado de dentro e essa aqui vai ser a parte de fora. Ficando assim, que nem na foto, tá vendo? Então, aqui onde eu finalizei a minha peça... Tô aqui no final, ó, um ponto baixo. O que eu vou fazer? Eu vou subir 2 correntes... Não sei se vocês estão conseguindo ver. E vou começar a trabalhar aqui, ó. A gente vai fazer essa volta aqui da gola, ó. Subir minhas 2 correntes, a gente vai trabalhar daqui em cima e dar a volta aqui no pescoço. Fazer toda essa parte até chegar aqui novamente nessa ponta. E nossas carreiras vai ser de ida e volta somente nessa parte aqui da gola, na parte do pescoço da gola, tá bom? Só que agora a sequência muda. Subir 2 correntes. Vai ser minha agulha e vou vir aqui, ó. Dentro, em cima aqui desse ponto baixo. E vou fazer meio ponto alto. Laço a agulha. Vou vir aqui no meio do ponto. Fazer meio ponto alto. Em cima do ponto, meio ponto alto. E assim eu vou indo. Dessa forma. Tomar cuidado pra não acabar pulando ponto, tá? Pra não ficar com espaço aí, com buraco na nossa gola. Dessa forma. Aqui, ó, onde tem a emenda, tá vendo? Eu vou fazer um ponto, meio ponto antes... Aqui, ó, em cima desse último ponto. Baixa, mais durinho, mas dá certo. Aqui, ó. Fazer meio ponto alto aqui. E depois, meio ponto alto. Então, aqui com meio ponto alto. Antes da emenda e depois da emenda. Pra não ficar buraco, tá vendo? E vou seguir aqui, ó, nesses espaços onde teve as diminuições, eu vou colocar 2 meio ponto alto em cada espaço desse. Então, aqui eu vou ficar com 2 meios ponto alto. Aqui mais 2 meio ponto alto. Aqui novamente. 2. Aqui 2.
2. E aqui 2. Chegamos aqui na emenda, tá vendo aqui, ó, gente? Do ponto. A gente vai fazer um aqui antes da emenda e um após a emenda. Ó, fica bem fechadinho, tá vendo? Chegamos aqui na parte da costa, onde a gente tem os nossos bloquinhos de ponto alto e o espaço de correntinha. Então, no espaço de correntinha, a gente vai ter um meio ponto. Em cima do ponto alto, um meio ponto. Em cima do próximo ponto alto, um meio ponto. No espaço de correntinha, um meio ponto. Em cima do ponto, um meio ponto. Em cima do próximo ponto, um meio ponto. E assim, a gente vai continuar dando a volta aqui, ó. No espaço, um meio ponto, em cima do ponto, um meio ponto, em cima do ponto, um meio ponto. Então, vai ficar um meio ponto para cada ponto de base e para cada espaço de correntinhas. A gente vai fazer essa sequência, dando a volta aqui, ó, nas nossas costas. Aqui a mesma coisa, quando chegar na emenda, a gente faz um meio ponto antes, um meio ponto depois na emenda. Nos espaços que tá os pontos altos deitados, onde a gente fez as diminuições, vamos colocar 2 meio ponto em cada espaço, nos 6 espaços, um meio ponto aqui antes da emenda, um já em cima do primeiro ponto baixo e, consequentemente, um meio ponto em cima de cada ponto baixo daqui também da lateral. Eu vou fazer até chegar aqui no finalzinho da carreira. Quando eu chegar aqui na ponta, eu volto com vocês para mostrar como que a gente vai fazer as demais carreiras. Pessoal, eu cheguei aqui no final da carreira, ó. O que a gente vai fazer nas demais carreiras? Contando com essa carreira que a gente fez de meio ponto baixo, a gente deu a volta aqui todinha pelas costas, até chegar aqui na ponta da gola de novo. Então, agora, todas as nossas demais carreiras que a gente vai fazer, vai ser a mesma repetição, tá? A mesma quantidade de ponto, a mesma repetição. A única coisa que a gente vai fazer é a troca de cor, tá bom? E como que vai ser? A gente vai subir aqui duas correntes. Eu vou pegar o fio aqui e vou escondendo, tá? E no mesmo ponto, eu vou fazer um meio ponto baixo. E vou seguir fazendo um meio ponto para cada ponto de base. Então, para vocês entenderem, aqui no início da carreira, nas demais carreiras, a partir da segunda carreira de meio ponto, a gente vai fazer 2 pontos aqui na ponta, no mesmo ponto de base. E quando chegar aqui na última ponta, aqui, ó, no primeiro ponto também, a gente vai ter 2 pontos meio alto no mesmo espaço. Ou seja, agora, cada vez que a gente chegar na ponta e for subir o trabalho e finalizar o trabalho aqui na ponta, a gente vai ter que colocar um aumento na ponta, ou seja, 2 meios ponto alto no primeiro ponto de uma ponta e da outra. A gente vai subir aqui da cor rosa, contando com essa que a gente já fez, mais 3 carreiras de meio ponto, para ficar no total 4 carreiras de meio ponto na cor rosa, tá? Ou na outra cor que vocês estiverem fazendo aí, da preferência de vocês, tá? O fio que você está trabalhando, a gente tem que ter 4 carreiras de meio ponto alto. Porém, todos com um aumento, menos o primeira. A primeira carreira a gente não fez aumento, tá? A gente fez um ponto para cada ponto de base. Agora, a partir da segunda, terceira, a quarta e as demais carreiras,
todas as carreiras a gente vai iniciar com um aumento no começo, com um aumento no final. E a mesma coisa para iniciar as outras carreiras. Eu vou fazer aqui as minhas outras 3 carreiras, vou pegar a minha cor verde, vou fazer a troca de cor e vou subir mais 2 carreiras de verde, tá? E mais uma de rosa. Ou, quem preferir, pode subir apenas mais uma em outra cor, como eu tô trabalhando aqui com a cor rosa bebê. Então, eu vou subir 4 carreiras na cor rosa, vou fazer uma na cor verde e mais 2 na cor rosa, tá bom? Então, vocês vão fazer aí de vocês. A gente vai ficar, então, no total com 7 carreiras, tá? As 4 iniciais, uma na mudança de cor, ou 2, como vocês preferirem, e mais uma no final. Quem fizer carreira com 2 carreiras de outra cor, no meu caso, o verde, se eu optar em fazer 2 carreiras, eu faço apenas mais uma no final. Se eu optar em fazer uma, faço 2 na cor rosa novamente. O importante é que a gente tem que ter a quantidade de 7 carreiras totais aqui de meio ponto alto, tá bom? A forma que vocês vão colocar a cor, se é intercalando uma carreira de cada vez ou não, fica no critério de vocês. Eu vou seguir a receita e vou fazer as 7 carreiras, sendo uma apenas na cor verde, tá bom? E o restante na cor rosa bebê. Vou fazer as minhas demais carreiras. Quando completar as 7 carreiras, eu volto com vocês para me explicar como que vai ser o resto do andamento aqui da nossa peça, tá bom? Pessoal, ó, voltei com a minha gola pronta. Então, como eu informei pra vocês, o que eu fiz aqui, ó? Eu subi as 4 carreiras de meio ponto alto, sendo que a partir da segunda, eu tenho um aumento no começo e no fim da carreira, pra dar esse efeito aqui, ó, pontudinho, tá bom? Devido a esses aumentos no começo e no fim da carreira. Subi 2 carreiras da cor verde e mais uma no final da cor rosa. Quando a gente tá subindo, vou falar algo aqui bem importante. Quando a gente tá subindo as nossas carreiras, pelo lado direito, a gola, a gente vê ela assim, ó. Então, dá a impressão que vai ficar pelo avesso, mas é normal, não fica, porque a gente vai dobrar ela. Então, é importante fazer com ela começando pelo lado avesso mesmo, para que quando a gente vire, ó, fica do lado direito e dê um acabamento bonito, tá bom? Não fica assim o lado avesso aparecendo. Eu coloquei aqui, ó, eu ajustei aqui ponta com ponta no nosso trabalho. E agora, pra gente fechar as laterais, como que a gente vai fazer? Aqui, no tamanho P e M, o ideal seria deixar entre 19 a 20 centímetros da cava do ombro até o espaço que a gente precisa, assim, pra pôr o braço, da cava do braço. Essa que é o tamanho M que eu estou fazendo. Então, ó, pra vocês verem, 20 centímetros, tá vendo? Aí, eu coloquei aqui um marcador de ponto, onde deu meus 20 centímetros. E do outro lado, eu fiz a mesma coisa, tá? Aqui, ó. Eu medi meus 20 centímetros, tá vendo, ó? Meus 20 centímetros. Pra gente fazer o fechamento. Como que eu vou fazer o fechamento aqui nas laterais? Eu vou pegar pelo lado avesso da blusa, tá? Eu vou avessar ela novamente. E aqui pelo avesso, eu vou pegar de ponta a ponta, aqui, ó, da ponta, até aqui no marcador. E vou fechar com ponto baixos. Do outro lado, a mesma coisa. Vou pegar desde a ponta até onde eu coloquei aqui o marcador de ponto, fechando com ponto baixos e arremato a linha normalmente e desavesso a peça, tá? Eu vou fazer a minha aqui, meu fechamento, e volto com vocês pra mim mostrar e explicar sobre a manga, tá? O acabamento das mangas e a parte aqui de baixo, que seria o acabamento, que são 3 carreiras de acabamento, tá bom? Eu vou fazer o fechamento aqui na lateral com ponto baixo pelo avesso e volto com vocês pra mostrar a costura pelo avesso e começar a explicação
das mangas e do acabamento aqui da cintura, tá bom? Ó, gente, voltei com as laterais fechadas, tá? Como eu falei com vocês, não tem segredo. Eu coloquei pelo avesso, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. E fechei com o ponto baixo daqui até onde da pontinha até onde a gente marcou com um marcador de pontos. Eu vou retirar aqui os meus marcadores de pontos. E a alça é bem simples também. Vou pegar aqui pela parte de trás da manga, tá? E vou fazer da seguinte forma. Vou colocar aqui, ó, entre os pontos altos deitados, né? Porque assim é em pé, assim fica deitadinho. Então, a gente vai trabalhar com eles deitado. Dentro de cada ponto alto deitado, a gente vai subir 2 pontos altos. Então, você vem aqui em qualquer um na parte de trás, pra não ficar marcas na parte da frente da blusa. E vou fazer aqui, ó, 2 pontos altos. Em cada ponto alto deitado. Não vou fazer espaçamento, tá? Aqui nessa primeira. Não vou fazer espaço de correntinhas, que é pra ela ficar um pouco mais fechadinha, não ficar tão aberta. Se vocês quiserem uma manga mais aberta, vocês fazem um ponto alto a mais aqui entre um ponto e o outro, tá? Ó, aqui assim, ó. Entre um ponto alto deitado e outro, no começo do ponto alto aqui, ó, vocês acrescentem mais um, tá? Eu não vejo necessidade, que eu acho que fica muito larga e não dá um efeito legal. Eu, particularmente, não gosto. Então, eu prefiro que ela seja mais, dê aquele detalhe mais, um pouquinho bufante, sabe? Assim, é mais fechadinha. Pra se adaptar melhor no braço. Mas, se a pessoa tiver o braço mais largo, né? Vocês podem fazer aí ou com espaçamento de correntinhas ou com um ponto alto. Então, a gente vai seguindo, assim, um ponto alto a cada... 2 pontos altos dentro de cada ponto alto deitado. Aqui aonde tá a emenda, a gente faz também um ponto alto, que é mais difícil um pouquinho devido aos pontos. Mas a gente faz assim, ó, um antes, um depois da emenda e segue novamente trabalhando 2 a cada ponto. Ó. Vendo? Ela vai dando uma enlarguecida. E por que que eu gosto de fechar e não fazer o espaço também na correntinha? Porque esse é um material de algodão, então ele dá uma elasticidade e depois, do decorrer do tempo, conforme vai usando, ele dá uma laceada também, então vai ficando, tem tendência de ficar um pouco mais frouxinho. Então, pra não ficar aquela peça larga demais ou com acabamento feio, eu já prefiro fazer assim, porque daí se adapta bem no corpo. Então, aqui não tem segredo, tá? Eu vou fazer aqui 7 carreiras de pontos altos. Aqui, deixa eu explicar pra vocês. Então, eu vou subir 7 carreiras, tá? Circulares de ponto alto na manga. Finalizei as 7 carreiras com a cor base, que é o do corpo da blusa, que é o rosa que eu tô trabalhando. Quem tiver trabalhando com o verde é o verde, quem tiver trabalhando com o azul ou amarelo, aí vai a cor do corpo. 7 carreiras. Finalizei as 7 carreiras, eu vou arrematar o meu fio e vou trocar a cor pra cor do detalhe, que no caso a minha é o verde, que eu tô fazendo os detalhes, tá bom? Mas eu vou fazer as 7 carreiras desta manga, as 7 carreiras da outra manga e volto com as duas
com as carreiras finalizadas pra gente fazer os detalhes e o acabamento. Pessoal, eu voltei aqui com as minhas 6 carreiras, que nem eu falei pra vocês que eu ia voltar, tá? Então, aqui, ó, eu fiz a carreira de ponto altos, sendo 2 pontos altos pra cada ponto deitado, sem corrente, sem espaço, sem nada. Subi as 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras de bloquinho, sendo 2 pontos altos, espaço de uma correntinha, tá? E já adiantei aqui. Passei uma carreira de ponto baixo, que é 1 ponto baixo para cada ponto alto de base, 1 ponto baixo aqui na correntinha, tá bom? Aí vocês veem que ele já dá uma fechadinha aqui, ó, na manga. Agora, e eu já adiantei o outro lado também, tá? Então, agora a gente vai fazer esse acabamento aqui, ó. Eu subi os pontos altos, e já fiz a carreira de pontos baixos, que é essa última aqui. E agora eu vou fazer essas duas, ó. Mais uma carreira com a cor verde e mais uma carreira com a linha, com fio rosa e vou arrematar. A mesma coisa, eu vou subir o ponto baixo na linha verde, sem espaço, sem correntinha, sem nada. E depois vou vir com a última carreira de fio rosa, tá? Fazer aqui pra vocês. Não tem segredo. Pego sempre por trás pra não ficar marca, emenda, tá bom? E vou fazer isso. Vou vir, ó, 1 ponto baixo pra cada ponto de base da carreira. Vou dar a volta aqui na carreira, até lá do outro lado. Chegando aqui no final, vou arrematar meu fio. Vou pôr novamente na agulha o fio rosa e vou fazer de novo mais uma carreira de ponto baixo, ponto sobre ponto, com o fio rosa e vou arrematar. Eu vou fazer minhas 2 carreiras aqui que falta pra terminar a parte da manga. A carreira com fio verde e a carreira com fio rosa. E eu volto já com a barra aqui pra gente finalizar a nossa peça e a gente também colar a nossa bandeirinha do Brasil, tá bom? Já volto com vocês. Ó, gente, finalizei aqui as 2 mangas. Agora, pra fazer a barra, a gente começa pela parte de trás da blusa. E na barra não tem segredo. A gente vai pegar aqui, ó, em cima do ponto alto. E vamos fazer um ponto alto em cada ponto alto de base. Aqui no espaço a gente vai pular, vamos pro próximo ponto alto. E vamos trabalhar assim, um ponto alto em cima de cada ponto de base, sem espaço e sem fazer ponto alto nas correntes, tá? Esse espaço de corrente a gente pula sempre e vamos trabalhar somente aqui, em cima do ponto alto, dessa forma. Então, aqui não tem segredo, a gente vai fazer 3 carreiras. Essa na cor que a gente tá fazendo já da blusa, no tom rosa. Vamos fazer mais uma carreira de ponto alto, em cima de ponto alto, no tom verde. E a terceira e última carreira de ponto alto, em cima de ponto alto também, na cor rosa. A gente vai arrematar o fio e é isso. Aí isso vai finalizar a camisa. Então, não tem segredo, a gente vai fazer essa carreira de ponto alto em cima de ponto alto no tom rosa. Vamos fazer mais uma no tom verde e a terceira no tom rosa também. Será 3 carreiras. E depois que finalizar, arrematou o fio, a gente vai utilizar aqui a cola de silicone. Eu tô utilizando no momento essa aqui.
Tô usando bastante essa, que é a cola do artesão, que eu acho que ela cola super bem e não descola depois de lavar a peça. Essa daqui, ó, cola do artesão, tá? Já tá, inclusive, até acabando. E as bandeirinhas. As bandeirinhas, eu vou deixar o link pra vocês, quem quiser adquirir também. Eu comprei ela na Shopee. Aí eu vou deixar o meu link com a de compra pra quem quiser adquirir também. E vou estar deixando aí os links também do meu Instagram, da rede social. Faz a peça de vocês, me marquem lá no Instagram pra mim ver. E comenta aí se vocês ficaram com alguma dificuldade, se acharam alguma coisa assim de interessante, algum comentário também dando alguma opinião de como pode melhorar a peça. Se vocês gostaram do modelo, acharam fácil, deixa aí o comentário de vocês, ativa o sininho e compartilha aí pra quem quer fazer a sua peça também. Aproveitar agora a Copa, quem quiser vender também, tá fazendo pra vender as peças ou só pra uso próprio também. Voltem várias vezes o vídeo, se tiver alguma dúvida, repete, assiste novamente e façam aí e me marcam. E espero que vocês gostem. Aí eu vou colar aqui, ó, a bandeirinha. Eu colo sempre nessa altura aqui, ó, finalizando a cava. Conto mais ou menos 4 carreiras e colo aqui, ó, na parte de cima. E é isso, finalizando. Aí eu vou arrematar as linhas que ficaram, colocar a minha etiqueta da minha marca. E a nossa peça fica pronta. Eu vou deixar aí no final do vídeo pra vocês a peça com as barras, com a parte das 3 carreiras da barra já finalizada também. E volto com ela pronta aí na foto pra vocês verem. Mas é isso, gente. Espero que vocês gostem. E até o próximo vídeo.